Obrigado, Heloísa, por me convidar a participar palestrando no seu canal. E olá a você que me assiste agora. No momento, meu nome é Carlos Maceira, trabalho há mais de 20 anos com gestão de comportamento seguro e desenvolvimento da liderança, utilizando práticas de coaching e práticas de gestão de comportamento para melhorar o desempenho em segurança e fortalecer a cultura. E eu vou compartilhar hoje com você alguns aspectos que eu aprendi nesses 20 anos, como aumentar a percepção aos riscos e reduzir a tolerância a eles. Espero que seja bastante útil a você, e aquele que permanecer até o final, eu vou apresentar uma tabela com os principais influenciadores na percepção, influenciadores positivos que aumentam a percepção e influenciadores negativos que reduzem a percepção aos riscos. E aí você vai poder fazer o download e utilizar nas suas atividades prevencionistas. Vamos lá? Olá. Bem, a minha missão é o motivo de eu estar aqui compartilhando com vocês. Todo esse meu trabalho profissional, ele visa que as pessoas possam viver mais, viver melhor e com isso transformar o mundo. Não é só uma questão de prevenir acidentes, mas também de que as pessoas trabalhem melhor e vivam fora da empresa com uma postura mais positiva, mais de enfrentar a vida e que realmente valha a pena. Valha a pena. É por isso que eu estou aqui. Vamos em frente. Tenho uma grande promessa a fazer para você. Ao final dessa palestra, você vai ter realmente adquirido algumas informações, alguns caminhos para aumentar a tua atuação profissional, para melhorá-la, de forma que você possa ser mais efetivo na tua missão também, tá bom? Você vai descobrir aqui como aumentar a percepção de riscos das pessoas. E não importa o segmento que você atua, pode ser numa empresa de prestação de serviços, como uma concessionária ou de limpeza, pode ser numa empresa de construção civil, independente da atuação do pessoal, independente do nível de formação escolar que eles tenham, pode ser numa empresa super sofisticada produtivamente, que todo o ambiente tem ar-condicionado e as máquinas automatizadas, pode ser no setor de petróleo, pode ser em qualquer processo produtivo. Ele funciona. Ele funciona, inclusive, para quem tem muita exposição ao trânsito, porque as técnicas que eu vou apresentar aqui têm a ver com o ser humano, com a dinâmica humana, independente do que ele faça. Para aqueles que permanecerem comigo aqui ao final dessa palestra, eu vou apresentar um link para que você possa fazer o download de uma tabela bastante útil apresentando os influenciadores que aumentam a percepção de riscos e os que diminuem. Saber esses influenciadores permite que você mexa nas chavezinhas da organização, do ambiente, afetando a percepção das pessoas de forma que você seja realmente mais efetivo, de forma que você consiga aumentar a percepção e o comportamento seguro aumente. Então, fique comigo porque essa palestra vai te dar compreensão no uso dessa tabela. Eu comecei a trabalhar com prevenção de acidentes em 1994, com o objetivo de preservar a vida humana. Meu primeiro trabalho foi numa indústria cerâmica com 120 funcionários. E eu não sou diferente de você. Eu ficava feliz quando os acidentes reduziam, muito contente, me sentia realizado, o propósito do meu trabalho estava acontecendo e ficava também super frustrado quando os acidentes ou quase acidentes voltavam a acontecer. Já perdi várias noites de sono tentando descobrir o que estava acontecendo, preocupado com novas máquinas que vinham e muitas vezes machucavam os dedos dos operadores, com a atuação da liderança muito focada na busca da produção e pouco interesse, para não dizer carinho, respeito, com relação à vida humana, das pessoas que estavam lá, dos pais, com os pais e as mães de famílias que eles são. E eu me sentia muito responsável pelo que acontecia, apesar de eu não ter a autoridade e os recursos necessários
para mudar o contexto, mudar a situação. Veja, meu trabalho como prevencionista sempre foi consultivo, seja como empregado, seja como um consultor. Não havia aquela questão de ser um chefe, um gestor com poder de mudar um direcionamento de uma área produtiva. Bem, eu tentei fazer mais treinamentos, sabe? Treinar, aumentar bastante os indicadores e a ação nessa área, em diversos aspectos da operação segura. Cheguei, inclusive, olha, eu acho que foi um ato, não é de desespero, mas de total frustração por não melhorar o comportamento seguro com os treinamentos. Melhorava um pouco, mas não resolvia o problema. Eu cheguei a ameaçar as pessoas de advertência. Meu amigo, se você não começar a usar o óculos, vou ser obrigado a te advertir. Se não colocar o capacete, se você não usar os dispositivos de proteção contra a queda em altura, sinto muito, vou ter que adverti-lo. Veja só, precisei ameaçar as pessoas, tá? Também tentei o caminho do ser amigo, já que a ameaça não era muito efetiva, porque na minha presença, ele ou dos outros técnicos de segurança, o funcionário fazia o comportamento seguro e algumas vezes, quando a gente se afastava, eles mudavam o comportamento dele. Tentamos, pela amizade, olha, você me ajuda que eu te ajudo, numa pseudo-barganha, tá? Eu não complico a vida dele, ele não complica a minha, me ajuda a fazer a minha parte e eu ajudo ele a fazer a dele. Também não foi efetivo para garantir o comportamento seguro. Fomos em vários, o time todo foi em várias empresas procurando identificar boas práticas que realmente, efetivamente, reduzisse os acidentes, até zerasse. Nós vimos empresas com 7 elementos no sistema de gestão, outros com 20, chegamos a ver empresa com 32 elementos de gestão. E elemento de gestão é o seguinte, quanto mais, maior é o trabalho. É um trabalho insano você cumprir regras, fazer os programas acontecerem. O resumo da ópera é que o número de elementos do sistema de gestão, seja internacional ou não garantia em nenhuma delas uma redução de acidentes. Havia melhoria sim, mas o benefício não era proporcional ao dinheiro investido, ao esforço realizado por todos nas organizações. Uma resposta disso é que o Brasil é um dos países com mais certificação da OSAS e com mais acidentes. Então existe uma grande diferença entre você cumprir regras e ter cultura de segurança. Existe uma grande diferença entre você cumprir o seu sistema de gestão e você ter gestão para desempenho, para performance e você realmente alcançar os 0 acidentes. A resposta disso eu vi em uma empresa, para mim foi, bateu forte. Eles faziam engarrafamento de vinho, não tinha sistema de gestão formal, tinha algumas poucas regras relacionadas a boas práticas, nada extensivo, o pessoal trabalhava sério, duro, mas me chamou a atenção a proximidade que havia entre a operação, líder, gestor, gerente, diretor, porque o pessoal conversava muito. Eu vi os líderes na operação, eu vi o funcionário do operador indo conversar com o diretor com alguma ideia ou preocupação, e havia uma comunicação clara em todos os níveis que era para as pessoas voltarem para casa. O projeto de vida de cada um está na sua família, está na sua vida e não na empresa. E realmente a diretoria não admitia qualquer possibilidade das pessoas falharem na sua proteção. E não puniam, pelo contrário, tratavam com respeito, orientavam seriamente, olho no olho, e havia um respeito enorme, um sentimento de família, de proteção, de amparo, e com isso a produção acontecia, os resultados aconteciam, você não precisava de tantas ferramentas de controle e as pessoas todas trabalhavam no propósito de realmente produzir de forma segura. Foi uma experiência para mim que chacoalhou porque ia contra tudo que eu já tinha aprendido em prevenção e os modelos tradicionais, tá? E sabe por que eu acabei falhando tanto? Eu não conhecia, eu não entendia a dinâmica humana e eu não sabia como o processo de percepção afetava o comportamento
das pessoas. Um amigo meu que trabalhava numa indústria química, uma multinacional americana, me apresentou o BBS, Behavior Based Safety. Isso não tem nada a ver com segurança comportamental que o pessoal vende no Brasil. Behavior Based Safety é a aplicação da psicologia do comportamento e as práticas de gestão da qualidade para melhorar o comportamento seguro. É impressionante. Veja só, ele me apresentou o comportamento, começou a abrir uma avenida humana enorme e com essa nova descoberta para mim, eu comecei a entender a dinâmica humana. Qual era o mecanismo da percepção dos riscos e como é que essa percepção afetava o comportamento das pessoas, as suas escolhas, a questão do risco real, a questão do risco subjetivo, a questão dos benefícios. Eu comecei então a entrar no mundo do comportamento. Pessoal, foi fantástico. Por quê? O que antes eu focava muito em engenharia, controles, sistema de gestão, eu pude ver que eu poderia simplificar o meu esforço da empresa e de todos os líderes e operadores para identificarmos o essencial. Isso muda de empresa para empresa, de setor para setor, mas ao vermos o que realmente, qual é a necessidade, o trabalho ficava mais objetivo e com isso a gente conseguia alcançar o zero acidentes, reduzir o acidente significativamente. Essa descoberta do comportamento para mim foi fantástico. O que eu passei a fazer com esse aprendizado? Primeira coisa, as pessoas, ninguém resiste a algo bom. Não existe resistência organizacional a benefícios, só a dificuldades, aos problemas. Então, comecei a ter um foco no positivo. Foco no positivo significa o seguinte: se a pessoa, como operador, estava fazendo certo, ganhava um tapinha nas costas, eu reforçava, sorria. Veja, porque a gente conversava bastante, eles sabiam qual era a minha expectativa e eles acertando, tapinha nas costas. Eu comecei a ensinar isso aos líderes e os líderes começaram a praticar. Outra coisa positiva também é, as pessoas têm dificuldades, muitas vezes não são ajudadas e elas têm que fazer entregas. Começamos a ajudar intensivamente a operação e os líderes a conseguir alcançar os seus resultados, os resultados pelo qual eles mantêm o emprego. Então, a operação segura não significa exclusivamente segurança, não significa exclusivamente produção. É uma produção em que ela trabalha sempre pensando em como fazer seguro para que no final do dia a pessoa volte para casa. Então, o foco no positivo é identificar as pessoas fazendo as coisas certas e realmente valorizar esse esforço. E identificar as dificuldades e ajudar as pessoas a alcançar os objetivos. É isso. Primeiro, foco no positivo. Depois a gente começou a aumentar a presença dos líderes. Veja, esse primeiro item ele leva naturalmente ao segundo, porque para que você possa ajudar a operação intensivamente e dizer se ela está indo na direção ou não, é necessário que os líderes formais e informais estejam presentes. É incrível. Melhorou não só os indicadores de segurança, mas todos os indicadores produtivos, de qualidade, de redução de custos, de recursos humanos envolvendo comunicação, presença, proximidade do líder. E um passou a ajudar o outro naturalmente, porque essa é uma necessidade humana, é uma necessidade, é da natureza humana, a reciprocidade. Se eu ajudo você continuamente, sorrindo, de boa vontade, ajudando você que assiste aqui a fazer melhor a tua profissão, as tuas responsabilidades, as suas entregas, você não tem como impedir. Em algum momento vai crescendo, é como se fosse um copo vazio. Ele vai se enchendo de água, que é a ajuda, o auxílio, as coisas boas que a gente leva para a sua vida, uma hora transborda. E esse transbordar se chama reciprocidade. Nós tendemos a agradecer, a sermos gratos a quem nos ajuda. E com isso, ajuda o colega a trabalhar seguro, a fazer as suas entregas. Ele fica grato.
e ele vai ajudar naturalmente aquele que o ajudou, e aí você tem um mecanismo que gera a interdependência, que é um cuidar do outro. Então é isso, eu fiz isso, deu super certo, foco no positivo, aumentar a presença dos líderes formais e informais, atuando no foco positivo, e por fim, um efeito fantástico, que é uma consequência dos dois primeiros, ajudar o outro. Pronto, com os acidentes passaram a cair sistematicamente, uma empresa após a outra, porque eu passei a trabalhar em outras, tá? E agora eu consigo reduzir ou zerar os acidentes em qualquer empresa. Olha só o que a gente conseguiu fazer no setor petroquímico, redução de 75% dos acidentes em um ano. Manufaturas diversas, 0 acidentes. Setor de vidro, 0 acidentes. Setor de energia de 60% até 80%. E eu não vou ler um a um, mas veja só o que aconteceu com essa técnica, com esse método que nós acabamos por descobrir. E não parou aí não, olha só o que aconteceu. Houve premiação do setor elétrico brasileiro em 2010. Houve premiação do SESI em 2010. Nós recebemos a premiação também da BAT. A BAT premiou a unidade com o melhor programa operacional em 2013. Nós recebemos em 2005 com o programa, quer dizer, nós não, mas o nosso cliente, a unidade que nós implantamos o programa, recebeu do Grupo Saint-Gobain em 2005 o Prêmio Diamante. Uma das melhores unidades, um dos melhores desempenhos do planeta em um ano, para vocês terem uma ideia, com essas práticas simples, com esse método. Então eu acabei descobrindo um método, e esse método, se eu posso beneficiar as pessoas que trabalham nas empresas e obter esses resultados incríveis, você também pode. E a gente tem ensinado a muitas pessoas. Isso é muito gratificante quando a gente pode compartilhar, promover esse resultado e beneficiar as pessoas que trabalham no Brasil. Acredita, você também pode gerar estes resultados que eu mostrei para você aqui. Você também pode. E os princípios estão claros. Vamos em frente que eu vou poder explicar mais algumas coisas bem interessantes, tá bom? Vamos lá. Então vamos. Como aumentar a percepção aos riscos e reduzir a tolerância a eles? Já apresentei para vocês 3 passos vitais, essenciais. Vamos aprofundar um pouco as questões. Olha só. Vamos mudar o slide aqui. O método ele não pode ser teórico, ele é essencialmente vivencial. O adulto ele aprende fazendo. Então não adianta mostrar um slide de um tubarão perto de um surfista, mas para o surfista que estava perto do tubarão, deixou de ser teoria e passou a ser realidade, um fato de que ele tem que tomar cuidado e ficar atento aos peixes que estão embaixo d'água. Então, veja só, a melhor técnica, ela é vivencial. É claro que você não precisa levar toda a operação para a praia e eles surfarem. Não, eles já vivenciam a operação. E você, aproveitando o ambiente operativo, você pode promover um impacto enorme. Você consegue fazer uma transformação em como eles olham a realidade deles. Me acompanha mais um pouquinho aí para a gente aprofundar esses aspectos. A abordagem vivencial, ela é baseada na pirâmide do aprendizado. Olha só, vamos lá. Nós retemos 5% de uma palestra. Então, se você assiste uma palestra durante 1 hora, cara, você vai guardar 5% do conteúdo. Ou 2 horas, 3 horas. Não é produtivo. Esse vídeo, essa palestra, esse vídeo que você está assistindo, que eu apresento para vocês, falo para vocês, se você não tiver com uma folha do lado, anotando, você vai reter 5%, é muito pouco. O que você lê no livro de materiais, catálogos ou seja o que for, você retém 10%. Agora, se usa um recurso audiovisual para o aprendizado, a retenção já vai para 20%.
Se você assiste uma demonstração prática e de algo de uso imediato, 30% de retenção. Agora, se eu converso com você, não assim, agora, como está acontecendo, mas pessoalmente, mas em tempo real, o que nós conversamos, a gente retém 50%, porque eu estou vivenciando mais ativamente com as minhas emoções e as minhas possibilidades mentais. Se eu, além disso, eu começo a praticar o conhecimento, eu começo a exercitá-lo, eu estou vivenciando de uma forma mais intensa, com todo o meu ser, 75% de retenção. Agora, se eu passo a ensinar as outras pessoas o que eu aprendi, a retenção vai para 85% e em algumas análises chega a mais de 90%. Então, quem que é o maior beneficiado por estar palestrando a vocês? Sou eu, porque a memória minha vai se consolidando e um elemento essencial do aprendizado é você reter a informação, reter as experiências, as práticas, de forma que ela possa ser reproduzida no futuro. Então veja só, se eu só vejo uma palestra é 5%, mas se eu vivencio ensinando os outros, praticando, é de 75% a 85%. É incrível. Então, a melhor abordagem para aumentarmos a percepção de riscos é vivencial. Quarta dica para vocês. Bem, a eficácia da avaliação de riscos, gente, sinceramente, é feito um enorme trabalho pelos prevencionistas no Brasil e no mundo, fazendo inventário de riscos. Aqui, veja só, está o técnico, engenheiro de segurança, o cipeiro, levantando os riscos, mas sabe quem que fica com esse conhecimento, com essa experiência? Aquele que fez a avaliação de riscos, aquele que fez o inventário. Agora, os demais operadores que não participaram, olha, eles trabalham de memória sem consultar e baseado nos resultados da sua experiência prática. Por mais que você seja certificado em OSAS, é isso que acontece na maior parte das empresas. E vou dizer, isso não é efetivo. O profissional de segurança não deve ser o cara que faz avaliação de riscos, porque não é ele que tem que lidar com o risco numa base diária. Quem tem que lidar com o risco diariamente, dia após dia, é o operador, é o funcionário operacional. Ele é que deve fazer a avaliação de riscos e aí sim, indo na pirâmide de aprendizado, olha só, ele vai praticar esse conhecimento, vai poder discutir e a retenção dele, a memorização vai ser ampliada. Então, quinta dica, para você ser mais efetivo na prevenção, não faça todo o trabalho, tá? E com isso, a efetividade aumenta das suas iniciativas. O que interessa é o comportamento seguro, zero acidentes. Deixa o orgulho de lado e seja um pouquinho preguiçoso, no bom sentido, ensina eles a fazerem e deixa eles fazerem. Você só revisa e aí você ainda dá os toques para ficar melhor a tua avaliação. Pensa nisso. Tá? A precisão é essencial quando nós falamos de riscos e principalmente em alguns processos que são realmente complicados. Então veja só, quem avalia precisa ser desenvolvido. Então a sugestão que eu dei da operação passar a fazer uma análise requer tempo para que eles possam aprender. E aí entra o seu trabalho, eu diria, não como um profissional de segurança, um técnico, não, mas como um educador, como um coach, é você ensiná-los a olhar, a pensar prevencionistamente, pensar antes de agir, a ver as características do perigo, a começar a planejar, começar a realmente ter uma atuação mais centrada e mais profissional. Bem, a precisão é determinada por quem avalia. Se a operação avaliar, a precisão com seu apoio vai melhorar continuamente, tá? Em outras palavras, a percepção ela é uma função da pessoa. Você pode ter, de novo, toda a certificação e os documentos necessários, mas se a pessoa não lê e trabalha de memória e ela leu 20 anos atrás, meu amigo, a percepção vai acompanhar. Se a pessoa não está bem, se a pessoa não participa dos treinamentos,
Anyway, se o grupo pressiona ou se as entregas pressionam o comportamento A, B ou C, a percepção acompanha e dá apoio a ela, mesmo que seja para violar regras, mesmo que seja para não trabalhar seguro. A percepção é uma função da pessoa e ela não tem sido gerenciado pelos profissionais de segurança e pelas organizações. Os sistemas de gestão raramente têm elementos que impactam positivamente na percepção. Para isso, tem que impactar positivamente na pessoa. Esse é um desenho que nós realizamos, isso mais de 20 anos atrás, quando fazíamos treinamentos de CIPA. E naquela época era comum nós ouvirmos histórias sobre choques, eletrocução, etc. E a pessoa esqueceu, o eletricista não usou luva de segurança, não usou as barreiras de segurança e as práticas adequadas. Olha aí um exemplo, ele tem o treinamento, é um eletricista, é um técnico, ele tem as luvas de proteção, os EPIs, ele não utilizou. Quantas vezes isso acontece? Eu já entrei na produção achando que eu estava de capacete ou estava de óculos, abafador, isso aconteceu já mais de uma vez. E o operador veio falar comigo, Carlos, você esqueceu sua proteção, volta lá e coloca, ou está no seu bolso, põe ela aí. E o pessoal me ajudou. Isso é cuidar um do outro e isso é o que nos ajuda. Nós somos seres humanos, a nossa percepção pode ser alterada a qualquer momento e é aí que nós mais precisamos de um ajudar o outro. Olha só o que a pressa faz. O bonitão aqui, olha só, está cortando todo mundo pela esquerda. Olha aqui atrás, esse carro também está fazendo, esse outro. E veja só um aspecto interessante. Nesse carro escuro que está aqui, ele está dando o exemplo e mostrando que é possível e aceitável ultrapassarmos todos os veículos pela esquerda. Esse segue e este passou a seguir e aqui atrás tem um outro. Veja só como um exemplo arrasta, como a ansiedade desperta comportamento de risco. Gente, esse é o tipo de comportamento que leva a pessoa a se expor a problemas. E não precisa disso, porque ele não vai chegar muito mais rápido podando todos os carros pela esquerda. E numa produção, no final de turno, será que as pessoas, os operadores, não sentem ansiedade também de deixar uma melhor marca de produtividade? Essa outra fotografia mostra algo muito comum, que é apostar nas possibilidades. Nós temos aqui o pessoal achando aceitável perfurar o cano, utilizando de impacto, como uma marreta e uma punção. Gente, pode haver uma fagulha e pode, como decorrência disso, haver uma explosão. Não vale a pena, mas para eles está valendo e parece muito interessante. Veja, a percepção é função da pessoa, tá bom? Vamos ver o que mais nós temos. Olha aqui no Banrisul, um funcionário, ele está pintando a fachada. Nós temos a rede de energia elétrica, de telefonia, a de energia elétrica aqui, e nós temos a escada apoiada aqui na beiradinha, não há nenhuma proteção contra a queda. Esse nosso companheiro aqui acha aceitável se expor a esse risco. Por que será que ele acha isso aceitável? Será que ele não sabe que pode cair? Claro que ele sabe. E ele também não quer cair, não quer se machucar, mas a probabilidade aqui é extremamente alta. Isso acontece continuamente, não só no Brasil, mas no mundo todo. A internet ela é pródiga em nos enviar imagens da criatividade das pessoas. Bem, a grande sacada, são números que eu quero compartilhar com você com mais de 20 anos de experiência. Olha só, mais de 50% dos acidentes decorrem da falha de percepção. Cara, se tem 10 acidentes no ano na sua empresa, pode colocar a mão no fogo e dizer mais de 5 acidentes, mais de 50% foram porque a pessoa viu o leão e enxergava um gatinho, ele tinha problemas de percepção. Tá? Agora, 80% dos comportamentos de risco decorrem
do sistema de gestão e da cultura. Olha, pelo menos tem empresas, gente, que é 100%, tá? O que eu quero dizer com problemas relacionados ao sistema e à cultura? É a forma como... O que é cultura? Vou simplificar enormemente. Cultura é como nós fazemos as coisas aqui para viabilizar. Ou como as pessoas se comportam quando você não está olhando, ou o chefe não está olhando. Então, é a prática. A cultura é a prática como resultado final. E mais de 80% dos comportamentos de risco decorrem da cultura e dos sistemas. Quantas normas e regras aí não são exequíveis? E detalhe, o fato das metas serem ampliadas ano após ano faz com que as pessoas em algum momento tenham que ultrapassar as regras, ultrapassar os limites estabelecidos pela regra para alcançar os objetivos e com isso manter o emprego. Não sei se eu fui claro. Toda vez que ocorre um problema, as normas se tornam mais restritivas e a cada ano as metas se tornam maiores. Em algum momento, na cabeça dos funcionários operacionais, eles só vão conseguir alcançar as metas de produtividade violando as regras. É muito comum eu encontrar essa situação. E eu vou dizer para vocês, frequentemente, o comportamento humano se envolve em 90%, 96% e até 100% dos acidentes. Eu vou falar uma coisa, comportamento humano não é causa raiz, ele é efeito de vários fatores relacionados ao sistema, à cultura e à percepção das pessoas. As causas estão aqui atrás. Comportamento é efeito, não é causa raiz. Tá bom? Agora eu vou explicar para vocês esse modelinho aqui embaixo para que vocês possam entender a sequência. Vamos começar de trás para frente? O que é sucesso? Sucesso é a pessoa voltar para casa, quando a gente fala em termos de segurança, e voltar bem, voltar motivado a trabalhar num ambiente feliz, saudável. Tá? Mas como é que a gente consegue isso? Aí sim a gente considera como resultados. Por exemplo, um resultado é participação em treinamento, um resultado é não ter acidente, 0 acidentes com afastamento, 0 acidentes sem afastamento, 0 quase acidentes, 0 primeiro socorro. São resultados, tá? Mas como é que os resultados vêm? Pelo comportamento das pessoas. Quando o pessoal segue a regra, mas seguir regra não é comportamento, mas quando o pessoal realiza conforme foi estipulado pelas boas práticas internas que estão no sistema de gestão, como eles realizam a operação segura, isso é comportamento. Quando eles fazem o passo a passo correto, quando eles usam os EPIs, quando eles têm dúvida, eles perguntam, quando um ajuda o outro, quando a pessoa responsável pelos insumos coloca do lado, pelo controle das ferramentas também, pela liderança orientando, apoiando, alinhando a operação segura, tudo isso é comportamento. O que antecede o comportamento é a percepção. A percepção é como nós olhamos a realidade e reagimos a ela. Então, se eu vejo um leão e eu não reajo a ele, vai dar encrenca. Mas se eu vejo um leão e com isso eu me posiciono adequadamente, realizando comportamentos seguros, é isso que eu estou falando. A grande sacada nesse slide é sabermos que a percepção impacta em mais de 50% dos acidentes. Mais de 80% dos problemas de comportamento seguro, ou no caso de risco, decorrem dos sistemas de gestão e da cultura. E o comportamento humano se associa em quase 100% dos acidentes. A percepção é o grande antecedente, é aquilo onde tudo se inicia. Se a pessoa percebe vantagens em realizar comportamentos de risco, ele vai realizar comportamentos de risco para obter não sei que resultados, mas tem a ver com algum benefício que a empresa dá para a produção. E se isso é amparado pelo grupo, ganha tapinha nas costas ou sorriso do gestor, a percepção vai levar ao comportamento que vai levar a uma produtividade alta, mas a não sei que custo humano, por exemplo. Então é isso. Temos muito que a gente pode conversar aqui nesse slide. Eu espero ter dado para vocês uma visão sobre essa dimensão. Vamos ver mais umas coisas? Pessoal, é importante que nós incluamos essa barreira ao comportamento seguro na análise dos acidentes.
a percepção, ele contribui de forma muito intensa para que ele não seja adequadamente levantado, documentado, tá bom? Um outro aspecto importante que devemos fazer também é incluir a percepção no inventário de riscos. A familiaridade à tarefa, a idade das pessoas devem ser considerados no inventário, tá? Nós colocamos passo a passo a tarefa e os riscos associados. A percepção não deve ser descartada. E nesse vídeo você está aprendendo vários aspectos da percepção que vão lhe permitir ter uma análise melhor. Vamos em frente. Que pontos de atenção você deve evitar e que armadilhas você deve estar atento? Um dos problemas é a gente querer ser muito técnico, fazendo abordagens de forma com pouca, como que eu vou dizer, proximidade com as pessoas. Nós não estamos fazendo isso porque a norma manda. Nós estamos fazendo isso porque nos preocupamos com o ser humano. Então, quando nós nos comunicamos e abordamos os nossos colegas, a gente tem que lembrar, veja, a técnica é para nos guiar, mas nós vamos caminhar com pessoas. Então é necessário que a nossa abordagem tenha muita empatia, muito respeito, para que as pessoas possam compreender, que possam aceitar e caminhar conosco. Um outro aspecto é fazer muito treinamento. Existem estudos mostrando que mais de 90% dos treinamentos do planeta são jogados fora, porque não ensinam, não geram retenção, as pessoas não aprendem. Tá? Outro é o medo de errar. Muitas vezes, frequentemente, frente a novas iniciativas e abordagens, eu sentia receio. É natural nós sentirmos medo. O problema não é o medo, é falta de coragem. Então a minha recomendação a você aí, junta muita coragem, muna-se de coragem, para que você possa realmente enfrentar os desafios para os quais você foi preparado profissionalmente e a tua responsabilidade perante a vida das pessoas. Tá? Agora, isso aqui faz toda a diferença. Não ter um especialista para lhe orientar. E aqui eu me coloco à sua disposição. Esse especialista em comportamento seguro está aqui. Eu me coloco à disposição para ajudar a você também. Quantas pessoas me mandam e-mail, entrem em contato pela minha página do comportamentoseguro.com.br, e lá tem uma entradinha que, escrevendo, você fala comigo diretamente. Nós respondemos muita gente. Às vezes a gente responde por vídeo ou respondendo pelo chat do contato, por e-mail, através de artigos, até mesmo através de palestras como essa. Nós fazemos mensalmente palestras. Então, mantenha contato comigo, eu vou poder te ajudar, te responder as perguntas, te dar um caminho em como melhorar o comportamento seguro, obter o zero acidente e, inclusive, melhorar a cultura de segurança e fortalecer a tua liderança em segurança. Mas veja só, a armadilha que eu tinha na época, veja, eu estava no início de tudo, não tinha quem ficar perguntando, gente, eu não tinha esse apoio. Então veja só, a armadilha, algo é muito difícil caminhar sozinho, é você não ter um especialista para te orientar, tá bom? Falta de constância de propósito. Eu diria que as organizações no mundo globalizado muda a prioridade rapidamente. Hoje o problema A é a grande prioridade, daqui a um mês é um problema B, e aí tem-se muita iniciativa e pouca acabativa. Quando nós falamos de vidas humanas, constância de propósito deve ser um atributo do profissional, do prevencionista e dos líderes. Nós devemos cultivar a constância de propósito no nível de valor, gente. A gente não deve parar nunca. A gente não deve mudar o nosso olhar, o nosso foco. Nós devemos estar permanentemente trabalhando nessas questões de percepção. É algo que se inicia, mas não acaba. O comportamento seguro se inicia, mas não acaba. Os fatos conhecidos são que os acidentes decorrem da percepção que se altera. Lembra que eu falei que mais de 50% dos acidentes decorrem
de um problema de percepção? Olha aqui, mais de 50%, gente. E o sistema e a cultura são muito fortes para serem vencidos. E aqui a gente consegue trabalhando como mineiro, comendo a sopa pelas beiradas. Melhora um aspecto do sistema aqui, uma prática cultural do setor, como por exemplo da manutenção ali, uma pequena. E aí é o que você olha depois de um ano de bastante melhoria, de pequenas melhorias, você realmente pode impactar. Tem um aspecto importante. Todo ser humano quer se dar bem. E por mais que ele veja alguém fazendo algo errado, ou que pode ser melhor, ele tem receio de abordar, ele tem receio do outro ficar melindrado, tem receio de comprometer a sua vida social, tem receio de ser mal visto, ser visto como chato, como o dedo duro, e aí vai embora. O fato é que as pessoas querem se dar bem e nessa a segurança da pessoa acaba sendo comprometida ou limitada. A complacência beira até a ser um ato criminoso, porque vermos algo que pode prejudicar alguém e não fazermos nada é um problema ético, é um problema moral, porque nós queremos nos dar bem. Então existem alguns aspectos que a gente deve preservar para a gente se dar bem, mas quando eu falo em proteger a vida humana, pessoal, nós devemos estar dispostos, muitas vezes, a sermos mal compreendidos. Então, o que é percepção? Nós temos aqui 2 exemplos. Eu fiz uma palestra ontem sobre percepção de risco e o título é Quando o risco não é um risco. E eu coloquei essa imagem para a turma, metade do pessoal via uma senhora idosa e a outra metade via uma mocinha. Olha só, uma mesma situação e as pessoas têm olhares diferentes. E se o olhar é diferente, o comportamento também é. Ficou claro esse exemplo para vocês? Agora, olha só o que acontece do impacto no risco real e o risco percebido. Nós temos uma estrada muito bem pavimentada, ela é de mão dupla, tem uma faixa amarela que não é para haver ultrapassagem e temos um radar. Qual que é o comportamento usual das pessoas? Nesse contexto da imagem, as pessoas vão... Aqui a velocidade, vamos dizer que seja de 80 km por hora. As pessoas, algumas delas, vão dirigir a 100 km por hora, chegando perto do radar vão reduzir para 80 ou 70 km por hora e após o radar vão voltar a dirigir a 100 km por hora. Esse é um comportamento extremamente usual. Alguns que costumam seguir a regra vão manter os 80 km por hora continuamente, independente da presença do radar ou do guarda. Mas vamos retirar então, vamos analisar a situação sem o guarda. O que acontece com o ser humano? A estrada é pavimentada, é boa, tem poucos veículos, a placa é de 80 km por hora. As pessoas vão se sentir seguras e com isso vão tender a aumentar a velocidade de 80 andando a 100 km por hora, porque o risco percebido por elas é pequeno. Se é pequeno, elas podem alterar o seu comportamento e ir avante. No caso, se expondo mais. Não temos como impedir isso. No futuro eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre risco real e risco percebido. Vamos colocar aqui então um buraco nessa estrada. O risco percebido aumenta, com isso, para evitar o alto custo que pode ter de manutenção, ou de quebrar o carro, ou de ter um acidente, as pessoas reduzem a velocidade. Olha só, a percepção do risco influenciando o comportamento. Com o radar elas reduzem, com o buraco elas reduzem, mas sem radar e sem buraco elas aumentam a velocidade. Isso é o ser humano, pessoal. O que determina essa percepção são as consequências. Olha só, por que as pessoas realizam o comportamento de risco? E há 2 situações. Elas não percebem o risco. Você tem o leão e não o vê. Ou acha que ele é um gatinho. Agora a segunda é, eles percebem o risco, mas acham que o benefício vale a pena assumir o risco.
E aí nós temos duas situações, eu vou repetir. As pessoas não veem o leão. E há aquelas que veem o leão e ainda acham que o leão não vai morder e pagam para ver. Então, essa é a diferença entre o risco real e o risco percebido. De qualquer maneira, nessas duas situações, nós temos um problema de percepção do risco sério que nós devemos estabelecer mecanismos de gestão através de ferramentas sistêmicas em nossas empresas. Tá? Aqui uma super dica, então. Esses assuntos todos que eu apresentei para você, estuda e educa, mostra para os seus líderes, mostra para os funcionários operacionais. A educação ajuda a aumentar a percepção. A educação é o seguinte, deles entenderem o que acontece com eles, entenderem o que acontece com o colega, com o filho, com a esposa, com o marido, com o tio, com o pai, a mãe, para eles entenderem a dinâmica humana das pessoas ao seu redor. Segundo, estimular um cuidar o outro. Lembra do princípio da reciprocidade. Nós tendemos a ajudar aqueles que nos ajudam, em função da gratidão que sentimos. E estabelecer um clima positivo de respeito e solidariedade. São iniciativas chaves para que você possa realmente ter um ambiente onde o comportamento seguro ele é duradouro, tá bom? Vamos em frente, temos bastante aspectos ainda a mostrar para vocês. Vamos continuar. O fato é que eu já passei por muita frustração por não acertar e ver os acidentes aumentando. Eu já fui muitas vezes surpreendido por coisas novas acontecendo nas empresas. Isso me dava muita raiva, porque o pessoal colocava as novas máquinas, novos processos, fazia as mudanças sem avisar a segurança, sem me avisar. Gente, eu ficava louco. O fato é que, superado essas fases, hoje eu tenho um mapa para quase todas as possibilidades dos problemas que aparecem. O outro problema que eu enfrentava também é que eu fazia a solução e as pessoas acabavam não usando as soluções que eu desenvolvi. Eu acho que isso acontece com você também. Lembra que eu falei a falta de constância, de propósito? Isso também me frustrava porque eu me dedicava muito para desenvolver soluções, pesquisava e o pessoal deixava a peteca cair, tá? Bem, eu passava por esses problemas também até que eu encontrei um caminho. Esse caminho foi pelo estudo na área de percepção de riscos, aquele início meu na área de comportamento, no programa de BBS apresentado pelo meu amigo, meu grande companheiro. Gente, o mundo se abriu. A psicologia da segurança que eu estudei, do Scott Geller, tudo corroborou para que eu aprendesse e eu pudesse desenvolver um método passo a passo e que eu pudesse reproduzir isso e ensinar às outras pessoas. Tá? Então, a receita de bolo eu vou apresentar agora para você. Vamos dar uma olhadinha nessa receita? Ok, olha só. O primeiro passo é identificar e convidar os líderes. Eu não me refiro a você já começar fazendo o trabalho técnico, não. Lembra que ser muito técnico atrapalha? A cultura de segurança ela é impactada de 60% a 80% pelo comportamento dos líderes. Os funcionários operacionais seguem os líderes e não você. Então, primeiro, identifica e convida os líderes que são favoráveis, são pró-segurança, que têm maior interesse no que você também quer é preservar a vida humana. E começa a trabalhar com eles e a ensiná-los. O fato das áreas deles passarem a ter melhor desempenho depois vai gerar ciúmes, vai tirar da zona de conforto aqueles que não se interessam em proteger a vida humana. Então, primeiro passo, identificar e convidar os líderes. Não só os líderes formais, os chefes, mas também os líderes informais, em todas as áreas, em todos os turnos. Isso deve ser feito e garantido, bem garantido, tá bom? Feito isso, convidou, quem topou, você começa a treiná-los.
nos fatores que afetam a percepção, como tratar cada um desses fatores, como lidar com esses aspectos no seu dia a dia de trabalho. E aí apresenta a ferramenta P360 para aumentar a percepção de riscos. Esse é o método que eu desenvolvi com base na minha experiência de 20 anos na área. P360 é percepção 360 graus, para a direita, para a esquerda, para cima, para todos os lados. A pessoa realmente consciente da sua presença, onde seu corpo está, as partes do seu corpo e o que está acontecendo ao redor. Então, o método é o P360. Ensinar isso para os líderes e promover uma presença positiva para eles. Mostrar como que se faz para ajudar as pessoas, para mostrar que elas estão agindo certo, em conversar, abordando de forma construtiva. Então, veja só. Passo 1, identificar e convidar os líderes. Passo 2, capacitar esses líderes. E não precisa ser tudo de uma vez, não. Vai conforme é possível. O importante é que esse treinamento, essa capacitação, seja vivencial. Eu apresentei para você a pirâmide do aprendizado, tá? E terceiro, com a aplicação do método, você vai pegar dados sobre o risco que você apresentou relacionado a um determinado setor, a uma determinada operação, a uma determinada máquina, a um determinado passo que te preocupava. Você pega esses dados e atualiza a sua planilha com inventário de riscos. E isso foi feito por pessoas que vivenciam a prática, tá? Tem que ser visual, tem que ser prático, tá? Tem que falar a linguagem deles. Dá certo. Bem, existem 5 estratégias que fazem parte do método. Primeiro, são os 3 minutos para segurança, que é o método 1, 2, 3, que nós costumamos ensinar. Eu vou estar colocando isso num vídeo. Eu acredito que no máximo em um mês você vai poder ter acesso. A abordagem vivencial que eu já expliquei. Sistema de gestão pode ser usado para aumentar a percepção de riscos e não é utilizado, gente, é um vacilo enorme. Você, ao ter acesso a esse método, você consegue isso. A ferramenta comportamental P360 para aumentar a percepção de riscos e medir a percepção dos funcionários. Gente, é possível medir a percepção e com isso ver qual que é o risco que eles estão subavaliando. Cada uma dessas estratégias, você pode aprender nos nossos cursos. A gente faz palestra online todo mês e a gente faz cursos presenciais pelo Brasil. E de vez em quando a gente solta um curso online ao vivo, que fica muito mais agradável de se participar. Mantém contato conosco, tá bom? Bem, vamos continuar com algumas dicas em percepção. Já estamos caminhando para o final. Mas olha só, quais são os fatores influenciadores? E esses fatores é o que você vai poder baixar no nosso site comportamentoseguro.com.br na área de materiais educativos. Então vamos ver o primeiro fator, é a gravidade da consequência. Então vamos lá, está no avião, qual que é a consequência se o avião cai? Cara, é horroroso. A consequência é enorme, 200, 300 vidas são perdidas. Então é por isso que a percepção sobre voar de avião ela é ampliada. As pessoas ficam com o olho atento a qualquer vibração, a qualquer sacudida, por causa da gravidade da consequência. Mas olha só, do lado direito aqui, familiaridade. Um funcionário de 20 anos de empresa, ele sabe tudo, mas não presta atenção a nada. Por quê? Está acostumado. O leão para ele virou um gatinho. Então, familiaridade reduz percepção. Entendimento. Olha só, o operador de empilhadeira que domina a empilhadeira é treinado a cada 6 meses, faz 20 horas de treinamento aqui, 40 horas ali. Ele adquire tanta compreensão sobre ela que cai a percepção. Incerteza. Então veja só, o funcionário está operando uma máquina, ele não sabe direito o que vai acontecer, se vai funcionar ou não, ou o mecânico ou o eletricista fez a manutenção, eles vão religar a máquina, fazer o comissionamento, está todo mundo com adrenalina soltando aí no corpo,
a percepção está lá em cima por causa da incerteza. Aonde há controle pessoal, a pessoa domina a arte. Por exemplo, ele escolhe o caminho que ele vai seguir, ele está no controle do carro, ele se sente tranquilo e com isso reduz a percepção risco. Quando ele é obrigado a fazer um trabalho que ele não quer, a percepção aumenta. Quando o efeito demora para acontecer, como por exemplo, fumar cigarro, demora décadas para alguém ter um efizema pulmonar, cai a percepção, porque o efeito ele é atrasado. Familiaridade já está aqui, histórico de acidentes, um lugar que você sabe na empresa que continuamente acontece acidentes, aumenta a percepção das pessoas. Então uma boa técnica é você estar marcando em cada máquina aonde ocorreu os quase acidentes ou os incidentes, e esse registrozinho ajuda a mostrar a realidade para as pessoas, aumentando a sua percepção. Com isso aumenta o comportamento seguro. Benefícios. As pessoas que passam a ter benefícios em realizar um comportamento de risco, a percepção ao risco diminui. Então, por exemplo, se eles estão no final do turno, se eles se esforçarem um pouco mais, eles vão melhorar a quantidade produzida. Não que o líder queira ou a empresa, mas a gente sabe que existe competição entre turnos para ver quem tem os melhores resultados. Então, o benefício de ficar, por exemplo, o turno A com maior produção que o turno B, faz com que eles tenham a percepção reduzida e aí o comportamento de risco aparece. Agora, se você tem a lembrança de problemas que aconteceram com a máquina ou com o processo, de histórias e de acidentes, isso aumenta a percepção. Tanto que uma das técnicas aqui é você reciclar os funcionários com as análises de acidentes. E algo que afeta a todos, pode prejudicar todos, ou em que todos podem, vamos colocar assim, se beneficiar. Quer dizer, algo comum para todo mundo tende a reduzir a percepção de risco. Se todo mundo está exposto ao ruído, o ruído é alto, mas tudo bem, os outros aceitaram, eu também preciso aceitar. Então veja só, você tem os diversos fatores influenciadores aqui, agora à sua disposição para que você possa estar trabalhando. Não esquece depois de fazer um download no nosso site comportamentoseguro.com.br na área de materiais educativos, tá bom? Vamos em frente. Se você então está trabalhando muito e o resultado não acompanha, você já descobriu que treinamento não garante zero acidente? Se você está frustrado e cansado, eu acho que o conteúdo dessa palestra lhe deu algumas direções, lhe deu algum caminho, te apresentou algumas possibilidades diferentes. Se você achou útil o material aqui, eu lhe digo que existe muito mais. Nós fazemos cursos presenciais sobre isso. Agora em novembro, novembro de 2016, nós vamos fazer um curso. Nós vamos fazer esse curso também online. Fique atento. Enquanto isso, minha sugestão para você é baixe o bônus para você, que eu prometi a você. Está aqui o endereço, comportamentoseguro.com.br, materiais educativos. E por que eu faço isso? O motivo é simples. A minha missão pessoal é realmente que as pessoas possam viver mais e viver melhor. E eu tenho certeza que contribuindo com você um material de qualidade como esse, você vai usar muito bem e vai poder multiplicar essa ideia de que trabalhar seguro vale a pena. Então olha só o endereço aqui, comportamentoseguro.com.br/materiais educativos. Entra no nosso site, baixa o material, usa. Se tiver dúvidas, entre em contato por e-mail, entre em contato pelo chat na nossa página principal do comportamentoseguro.com.br. Acompanhe as nossas palestras, entre nesse movimento conosco para aumentar o comportamento seguro. Muito obrigado por ter acompanhado até agora. Sucesso na tua jornada. Tudo de bom.